e no vídeo de hoje nós vamos analisar a polêmica em que o Rust se envolveu no último mês de fevereiro, no kernel do Linux. Então vamos ver o que aconteceu e bora lá pro vídeo. Bem pessoal, basicamente houve uma polêmica aqui entre os mantenedores, né, do kernel do Linux e que está contribuindo no wrapper de Rust, ok? Então, no caso, setembro do ano passado, tá? Um engenheiro, o Edson Almeida Filho, ele se afastou, né, do grupo de manutenção do kernel do Linux, alegando estar frustrado com algumas bobagens não técnicas, tá? Não só isso, né, mas também uma série de outros desenvolvedores, né, mantenedores, eles têm enfrentado uma certa resistência dentro da comunidade do Linux, tá? E nessa última polêmica que aconteceu, houve também uma discussão, né, entre o mantenedor, o Helwig, tá? Que ele estava protestando contra uma contribuição patch, né, para acesso de memória dentro do kernel, tá? Então o Miguel Orreda, ele pediu a Helwig, né, uma sugestão para que ele pudesse, né, dizer o que faria com esse wrapper de Rust dentro ali do kernel. E aí ele começou a replicar uma série de mensagens que fazem ironia, né, à linguagem Rust, ao uso da linguagem Rust dentro do kernel, tá? Porém aqui foi um grande mal entendido, né, uma vez que o que estava sendo sugerido era que houvesse um wrapper, o consumo de um wrapper em Rust para acesso de memória. Então não seria nada modificado no código C. Porém, como existe ali um certo acordo de build dentro do processo de compilação do C, poderia ser que em algum momento houvesse algum tipo de concorrência com o código em Rust e o código em C. Concorrência em que sentido? Se, por exemplo, a modificação do código C quebrar a build do Rust, ou a build do Rust, né, também influenciar na build do C, isso poderia rejeitar, né, poderia provocar a rejeição daquele patch em questão, tá? E aí, depois dessa polêmica, né, nós temos aí o abandono da comunidade do próprio Helwig, que ele vai abandonar, né, a equipe. E aí chega um momento em que a discussão ela fica bem acalorada, né, no sentido de fazer referência aí à linguagem, não a linguagem Rust em si, mas a manutenção do kernel em multilinguagem, tá? Isso seria como um câncer, tá? Então o título, inclusive o título desse artigo, tá? Misturar o Rust e o C no Linux é comparado ao câncer pelo mantenedor do kernel, tá? Então um dos mantenedores, né, o Helwig, ele fez essa comparação, né, como se você deixar tocar outra linguagem, né, pode ser o Rust ou qualquer outra no kernel, no núcleo, nós temos aí um problema seríssimo, tá? E essa agressão, vamos dizer assim, né, a outras linguagens, ela vai provocar justamente todo esse mal-estar, né, dentro da comunidade, de maneira que a comunidade infelizmente fica enfraquecida, uma vez que mantenedores estão saindo, né, estão abandonando a manutenção do kernel do Linux, ok? E aí toda essa tensão, né, fez com que o próprio Linus Torvald ele interviesse, né, nessa disputa, fazendo com que houvesse uma certa calma, né, abaixassem os ânimos, e aí
a manutenção ela continuaria, não é? Porque como já é de grande conhecimento e de longa história que a comunidade do kernel do Linux ela sempre enfrentou, né, algumas dificuldades, alguns desafios, mas ela tem continuado e ela tem sido mantida por dessa forma, tá? Então, dessa forma a gente vê que as tensões elas foram bem acirradas, uma vez que cada vez mais mantenedores diversos, né, fora do Rust, ou melhor, fora do C, né, como o Rust, por exemplo, elas vêm avançando para contribuir com o kernel do Linux, ok? E aí chega num ponto interessante porque o próprio Linux, né, ele foi tratado pelo CEO da Microsoft, o ex-CEO da Microsoft, em 2001, o Steve Ballmer, como um câncer, né? Então, ironicamente, né, o próprio Linux, o sistema operacional, a filosofia em si, ela foi julgada, né, foi condenada, porque com essa citação aqui do Ballmer, né, nós temos que o Linux é um câncer que se apega em um sentido de propriedade intelectual a tudo que toca, disse Ballmer, né? E hoje nós vemos que o próprio Linux ele foi absorvido pelo sistema operacional Windows e também trouxe diversas contribuições para o sistema operacional, tá? Então, dessa forma a gente vê que, ironicamente, essa própria filosofia, né, do Linux como um sistema operacional de código aberto, como a filosofia de compartilhamento de código, que também que venceu, né, grandes desafios durante o passado tempo, ela foi justamente, né, alvo dessa crítica há um tempo atrás pelo ex-CEO da Microsoft, o Steve Ballmer, ok? Então, é bem verdade que existem aí desafios, né, grandes desafios pela frente, né, em relação à convivência de linguagens e principalmente quando se deseja aumentar o ecossistema, né, de linguagens dentro de um projeto tão grande como é o caso do Linux, ok? Então, para finalizar, né, houve toda essa discussão. Se você quiser ver um pouco mais sobre os detalhes dessa discussão, você pode analisar aí nesse artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? E se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre o Rust e sobre segurança de memória, então você pode continuar também aqui nos vídeos do canal, ok? Então é isso, até o próximo vídeo e grande abraço.